Paz do Senhor Jesus. Eu vou dar sequência aqui, né? Parei aí, gravei uns vídeos falando a respeito do tempo do fim. Porque eu disse no vídeo anterior a esse que eu queria expor o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na segunda epístola, na segunda carta que ele escreveu, capítulo 2, falando a respeito da vinda do Senhor Jesus. E aí nós fizemos uma introdução aí, não é? Falamos alguns textos lá em Apocalipse, lá em Mateus, em João, né? E terminamos o vídeo afirmando isso, que Jesus vai voltar quando ninguém sabe, e nós devemos estar em Cristo para que quando Ele voltar, nós possamos estar salvos em Cristo, receber a eternidade, estar para sempre com o Pai. Tá certo? Aí, por que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses? Porque a igreja, né, no primeiro século, a igreja estava sendo perseguida, muito perseguida, né? E os irmãos precisavam ser animados. Alguns achavam que Jesus já estava voltando naquele tempo, né? E alguns estavam deixando de trabalhar, outros estavam, né, fazendo coisas que não convinham. Então Paulo traz essa exortação, essa carta aos irmãos, corrigindo isso, certo? Então hoje já se passaram aí 2000 anos, né? Já estamos aí no ano de 2020, tá certo? Isso foi no ano 1, né, da nossa era, nós estamos em 2020, então já se passaram aí, né, 2020 anos, né, que isso foi escrito, praticamente, e nós precisamos aí estar cientes dessas coisas, tá certo? Então Paulo começa a escrever assim, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos já entrar nesse texto aqui, que não deu para entrar no outro vídeo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele. Quando é que nós estaremos reunidos com Jesus e com Deus? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, através da reunião, na comunhão que nós temos com Ele. Certo? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Porque eles estavam esperando que Jesus viria, né, no primeiro século já. Mas Paulo adverte eles aqui, né? Olha, vocês já receberam instrução minha a respeito da vinda de Jesus. Então, não saiam daquilo que eu já te dei entendimento, como se a vinda de Cristo estivesse perto. Nem por espírito que for aí ter com vocês, nem por palavra, quer por epístola, alguma carta, alguma instrução que vocês recebam, como se estivesse já perto a vinda de Cristo. Isso aquele tempo, há 2000 anos atrás. Precisamos ter esse entendimento, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem que é o homem do pecado e o filho da perdição? O diabo, Satanás. Ele vai se manifestar. Hoje, ele já opera, o espírito da iniquidade já opera hoje, certo? Mas ele ainda não foi revelado, ele não foi manifestado ainda. Então, antes de vir Jesus, vai acontecer isso, né? A apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé genuína, daquilo que foi colocado, da palavra de Deus, que está revelado já. E isso já tem acontecido, irmãos, nesses 2000 anos, né? Porque isso aqui estava no primeiro século. A apostasia já está aí. Observe, né?
Quantas religiões, quantas divisões religiosas, mesmo dentro do cristianismo, são ensinamentos errados, né, que vieram ao longo desse período de 2000 anos, tá certo? Fazendo com que muitos acreditem em outras coisas e se desviem de Cristo Jesus. Então a apostasia nada mais é do que abandonar a fé em Cristo Jesus, que é o único Salvador e Senhor, revelado a nós por Deus. E quantos têm colocado sua fé nas obras? Quantos têm colocado a fé em você mesmo, nas religiões? Isso é apostasia, abandono da fé. Nós seremos salvos por Cristo, em Cristo e para Cristo. Só Cristo Jesus é o nosso Salvador, não existe outro. Não existe outra religião. E olha essa confusão religiosa que nós temos hoje no mundo. Isso é provocado pelo espírito do anticristo, que já atua no meio religioso. Quanto mais dividido, quanto mais religiões, quanto mais ensinamentos confusos tivermos a respeito da vinda de Jesus, mais fácil de sermos enganados e apostatarmos da nossa fé, que deve estar em Cristo Jesus, apoiada em Cristo Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia. Nós não podemos sair daqui. Quantos outros mediadores já têm sido colocados, outros deuses, outros nomes, né? Tantas outras coisas, tanto na católica, quanto no evangélico, quantas coisas têm sido colocadas aí. A nossa fé genuína, e que nós não podemos largar dela, nem apostatar dela, é a fé em Cristo Jesus, tá certo? Então isso se manifestaria, Paulo está dizendo aqui, apostasia. E isso, irmãos, não é para o futuro, já tem acontecido nesses 2000 anos que nós temos aqui. Manifeste o homem do pecado. Aí sim, isso aqui ainda não foi revelado a nós. Não foi manifestado o diabo. Nós sabemos que ele atua, que ele é um espírito maligno, que ele usa pessoas, ele usa o sistema religioso, o sistema econômico, sistema político, sistema social que nós temos no mundo. Ele usa esses sistemas, certo? Para levar as pessoas a apostatar da fé, a abandonar Jesus, a abandonar a Deus, tá certo? O ateísmo, tá certo? Que nós temos visto aí. Isso é uma atuação do espírito da iniquidade, que já atua no mundo. Mas ele será revelado um dia. Um dia ele vai ser revelado, um dia ele vai ser manifestado. E é preciso que isso aconteça para que então Jesus venha. Vamos continuar aqui, ó, verso 3, né? Este filho, né, da perdição, o homem do pecado, esse filho, o que ele faz? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só, ele quer tomar o lugar de Deus. Quem que quis tomar o lugar de Deus e foi derribado do céu? Quem que achou que podia ser maior que o Altíssimo? O diabo, Satanás. Ele foi derribado do céu, tá certo? E ele hoje está aqui entre nós. Ele está em cadeia de escuridão, tá certo? Que ele não está solto, não, livre, faz o que ele quer, não. Ele faz o que Deus permite que ele faça. E ele faz na vida das pessoas aquelas que estão em escuridão, em trevas. Porque o diabo está lá, em trevas. Ele não está na luz, não existe luz no diabo. O diabo não enxerga nada a respeito das coisas de Deus. Certo? Ele está em cadeia de escuridão. E aqueles que estão em cadeia de escuridão estão dando, vamos dizer assim, permissão para que ele possa alcançar as pessoas. Porque eles estão lá na região onde o diabo está. Uma ilustração que meu pastor ouvi dele uma vez, é assim, ó. Vamos supor que você está aqui olhando para uma jaula. E dentro dessa jaula tem um leão.
Tá certo? Vamos supor que esse leão, então, seja o diabo. Ele está lá. Você está aqui fora. E o diabo está lá. Se você estiver aqui fora e se manter aqui fora, longe dele, tá certo? Ele não vai te tocar. Agora, se você abrir a jaula e entrar onde ele está, ele vai passar a ter acesso a você. Isso fisicamente falando, para a gente compreender. Mas o diabo, ele está em cadeias de escuridão, não são cadeias físicas, são cadeias de escuridão, estão em trevas, como o mundo está. Por isso que o diabo, ele toca nas pessoas que estão no mundo. Ele veio para matar, roubar e destruir o pecado, a injustiça, né, que as pessoas cometem por influência do maligno, tá certo? Agora, se você vier para a luz, quem é a luz? Jesus. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Se você estiver em Cristo, aí o diabo não te toca, porque você está na luz, e na luz ele não pode, ele não tem acesso à luz de Deus, mas ele está condenado, ele está em cadeias de escuridão. Por que as pessoas, o diabo toca muitas vezes na vida das pessoas? Porque elas estão lá, precisam sair de lá, vir para a luz do mundo, que é Jesus. Então, veja bem, né? Ele se opõe a todas essas coisas. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Eu já estive aí com vocês, eu já disse isso para vocês. Agora Paulo escreveu essa carta, né? Lembrando eles. Vocês não lembrais dessas coisas que eu estou falando aqui, estou escrevendo? Porque eu já disse isso para vocês quando estive aí convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que é que detém o diabo ainda? É Deus, irmão. É Deus. É o tempo de Deus. O diabo, ele vai se manifestar na figura de uma pessoa, tá certo? Como ele se manifestou lá quando Jesus escolheu os 12. Quando Jesus, veja esse termo aqui, ó, filho da perdição. Quando Jesus, ele, lá no capítulo 6 de João, nós já gravamos um vídeo, ele disse lá para os irmãos, que é aqui no verso, olha lá, capítulo 6, no final do capítulo, as pessoas começaram a se abandonar Jesus, os discípulos, os apóstolos, por causa do discurso dele, que foi tanto quanto duro, né? Ainda que fosse palavras de vida eterna, tá certo? Alguns abandonaram. Jesus falou: vocês também querem abandonar? Aí Jesus fala isso aqui, ó. Pedro fala assim: ó, nós temos crido, levamos para onde? O Senhor tem palavra de vida eterna. Nós temos crido que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, né? Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? E dizia isso de Judas Iscariotes, que iria entregar a Jesus. Judas era do diabo, ele era o diabo estava em Judas, tá certo? Aqui mesmo em João capítulo 17, quando Jesus faz a oração ao Pai, tá certo? Pedindo que, em favor dos discípulos, dos apóstolos, tá certo? No verso 12, Jesus fala assim na oração, ó, capítulo 17, João: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Então, enquanto eu estava aqui, eles estavam guardados em teu nome, Deus. Pai, tenho guardado aqueles que tu me deste. Aqueles que o Senhor me deu, eu tenho guardado. Tá certo? E nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. Senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. O filho da perdição. Ele está falando de quem aqui? De Judas. De Judas. Porque já estava, a Escritura estava determinada que Judas, no tempo, ele iria se perder. Por quê? Porque ele era filho da perdição. Então, o que é que está
impedindo a manifestação do anticristo aqui? A Escritura. É o tempo, é o próprio Senhor Jesus, é o tempo, tá certo? De Deus, que Deus ainda tem aqui para salvar os seus na terra. Quando chegar esse tempo, né, que ainda existem pessoas a serem salvas, tá certo? Aí o diabo vai ser manifestado. É esse tempo, né, que está impedindo. É o próprio Deus, as Escrituras, para que essas Escrituras se cumpram no tempo determinado por Deus. Aquilo que está, Deus está no controle de todas as coisas. O diabo não tem controle de nada, irmão. O diabo toca na vida das pessoas porque as pessoas estão lá perto dele. Agora, as coisas que estão no mundo, irmão, as enfermidades, a pessoa fica enferma, né? A pessoa fala, o diabo está tocando na sua vida. A pessoa perde, faz um mau negócio, perde dinheiro. Ah, o diabo, é o devorador, irmão. Não é. É as coisas da vida. As coisas da vida que acontecem. Tá certo? Agora, se nós estivermos lá no meio do pecado, no meio fazendo coisa errada lá, com o diabo pode até dar sucesso para nós, sabia? Dar dinheiro, dar poder, porque você esteja lá com ele. E através de você ele engana outros, achando que você é de Deus e não é. Nós somos de Deus por meio de Cristo Jesus. Não é por obras, não é por nós, não é porque somos ou porque fazemos. É por Cristo Jesus. É porque Cristo é, porque Cristo fez. Tá bom? Muito bem. Porque já o mistério da injustiça opera. O anticristo já está operando. É o mistério da injustiça. Já está operando. Desde aquele tempo. Aqui, ó. Sempre operou no mundo. Desde quando o diabo lá se rebelou contra Deus e ele foi derribado da terra, e quando Jesus ele venceu o diabo aqui na sua morte, ressurreição e subiu ao Pai, o acesso ao céu não tem mais para o diabo, não. O pessoal fala assim, está amarrado, né? A pessoa, o diabo se manifesta aí nas igrejas muitas vezes, a pessoa fala, está amarrado. Quem amarrou o diabo foi Jesus, irmão. Jesus já amarrou, ele já deixou o diabo em cadeias de escuridão. É isso, irmão, o diabo está solto aí, olha o rasgo que ele está fazendo. Ele está solto para quem está com ele, está em trevas. Mas se você estiver na luz, ele não está solto não, ele está preso. O maligno não toca naquele que tem Deus, naquele que é de Deus, a não ser que Deus, por algum motivo, por alguma vontade dele ou algum propósito dele, ele permita que o diabo toque. Mas na nossa vida, na vida eterna, na salvação, o diabo não toca não. Quem está salvo em Cristo, está salvo em Cristo. É o que Jesus falou lá, aquele que vem a mim, eu não jogo fora. Jesus não perde, irmão. Ninguém que venha para ele, para o diabo, não. Se você realmente colocou a sua fé nele, e está nele, entregou a sua vida a ele, você está guardado em Cristo. E vai ser guardado até a vinda de Jesus. Tá certo? Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, que é do meio, seja tirado. Tá certo? Então, quem que está resistindo? É o próprio Deus, irmão. É o Espírito Santo, é Deus. Tá certo? O diabo só vai se manifestar quando Deus permitir. Quando Deus permitir que ele se manifeste, ele vai se manifestar. Ele vai se revelar. O homem do pecado, o filho da perdição, o diabo. É o diabo. Deus vai permitir que ele se manifeste através de uma pessoa, como ele permitiu lá, né? Eu não escolhi vós os 12 e um de vós é o diabo? Quem permitiu que Judas fizesse parte do colégio lá apostólico? O próprio Jesus. Foi ele que escolheu Judas. Para quê? Para que a escritura se cumprisse. Então aqui também é Deus que está impedindo, né? Quando do meio for tirado o Espírito Santo, né, for tirado, né, aí ele vai ser manifesto. Mas ele já opera, ó.
O ministério da iniquidade já opera há muito tempo. Eu diria desde a fundação do mundo. Só que ele vem, né, depois que Jesus morreu na cruz, então, daí para frente, é o tempo do fim que nós estamos falando aqui. E então será revelado o iníquo, que é o próprio Satanás, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A hora que o diabo se manifestar, irmão, certo? Quando ele achar que ele, bom, agora eu venci, tá certo? E nós vamos olhar, irmão, o mundo vai estar em tamanha treva, né? A igreja do Senhor vai ser destruída, vai ser vencida, muitos servos do Senhor vão ser perseguidos e mortos, muita apostasia, muita coisa errada, o pecado, o amor esfriando, a iniquidade aumentando. É o que nós estamos vivendo já aí, irmão. Ainda vai ter coisa pior ainda para acontecer ainda, eu creio. Mas é o que nós estamos vivendo aí, olha como é que está o mundo. Então ele será revelado iníquo, a quem o Senhor desfará, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O mundo em trevas, o diabo lá, né? E aqui, irmãos, tem uma revelação interessante, que o povo judeu, ele está querendo construir o terceiro templo, né? E aí o Messias virá e reinará. O Messias, se Deus permitir a construção do terceiro templo, né? Porque tem uma ordem, o terceiro templo são nós, como disse, o último templo são nós, Cristo Jesus ressuscitado, certo? Mas se Deus permitir que haja a construção lá do terceiro templo, como os judeus estão querendo, aquele que vai aparecer lá dizendo ser o Messias é o anticristo, que Deus vai permitir. Ele vai se assentar lá no lugar de Deus, né? Que lá é o lugar, o templo lá de Jerusalém. Ele vai querer ser Deus, vai parecer Deus, é o que está dizendo aqui, ó. Sentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o diabo, o enganador. Jesus é o Messias, ele já se manifestou. Se você crer nele, você está guardado nele. E quando ele vier, você vai ser achado por ele. Ele vai achar você aonde estiver. Onde você estiver, ele vai te achar. Certo? É isso que Paulo está dizendo aqui. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, está vendo? É esse quem? O diabo, tá certo? Que o Senhor Jesus vai aniquilar. Vai aniquilar. O diabo vai ficar vivendo aí. Ele vai ser aniquilado, irmão. E todos os seus seguidores serão aniquilados. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. Observe, irmãos, que o mistério da iniquidade, ele opera e faz sinais e prodígios, mas é de mentira. É mentira, tudo mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem que é o amor da verdade? Jesus. Morreu na cruz por nós. Se você não receber Jesus, irmão, que é o amor da verdade em Cristo Jesus, você não vai ser salvo, não. Você está sendo enganado por Satanás, que opera aí no mundo. E por isso Deus lhes enviará a operação de erro para que creiam a mentira. Então, se você não receber a Jesus como seu único Salvador, Deus vai enviar para você o espírito da mentira. Você vai crer na mentira. Aí vem a idolatria, né? Outros mediadores, obra, religiões diversas aí que você vai crer. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, no pecado. Por que o mundo não vem para Jesus? Porque tem prazer na iniquidade, tem prazer, gosta do pecado, irmão. Quem é do diabo gosta do pecado, gosta da mentira. Não vem para a verdade, não vem para a luz. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Aí ele vai dar graças a Deus pelos irmãos lá em Tessalônica.
irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido. Está vendo? Foi Deus que elege. Deus elegido desde o princípio para a salvação. Olha que coisa maravilhosa. É Deus que elege nós para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. É Deus que faz isso, Deus que opera em nós. Para o que pelo nosso Evangelho, o Evangelho que é de Cristo, que nos foi dado, que Paulo pregava, que a igreja prega, que nós pregamos, o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho do homem, não é da igreja católica. Teve um sacerdote da igreja católica que disse que a igreja católica é dona da Bíblia. A Bíblia foi escrita pela igreja católica, misericórdia. Para o que pelo nosso Evangelho, o Evangelho de Cristo, que foi dado aos santos, aos chamados, aos eleitos, aos que têm fé em Cristo, na verdade, certo? Vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos eleitos, chamados pelo Evangelho, santificados em Espírito, para alcançar a glória que Jesus hoje tem junto ao Pai. Então, irmãos, estai firmes, e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, retendes o que está escrito aqui, fica aqui. Quantas invenções nesses 2000 anos a Igreja Católica colocou, inventou, que estão fora da palavra. Ou mesmo no meio evangélico hoje, fora da palavra. Todas as religiões fora da palavra. Misericórdia, irmão, vamos ficar atentos a isso. Frequente sim a sua congregação, onde Deus te colocar, certo? Mas coloque a sua fé em Cristo, olhe para Jesus, certo? Não é o que a igreja ensina, não é o dogma da igreja, da religião, é o dogma de Cristo, é o Evangelho de Jesus. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra de Deus, ou por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou, próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, um só Deus, Pai, Filho e Espírito, é um Deus só, nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Tudo é Deus, irmão. Tudo é Deus que faz, irmão. Deus que chama, Deus que elege, Deus que salva, Deus que santifica. Tudo isso Ele faz por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, veja, irmãos, que aonde é que começou o princípio das dores? Aí acontece que nem hoje, por exemplo. Está acontecendo aí o coronavírus. Olha, isso aí é o princípio das dores. Não. O princípio das dores já começou faz tempo, irmão. Quer ver? Mateus. Vamos ver. Isso aqui que Paulo estava falando está baseado em Mateus 24. Quer ver só? Mateus 24. Mateus 24. Vamos ver lá. Mateus 24 e 25 é chamado de sermão profético, né? O princípio das dores. Irmãos, as dores do mundo já começou faz tempo, desde que o mundo é mundo. Elas vêm se agravando depois da vinda de Jesus, quando mataram o Filho de Deus. Aí vem o tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo, esses 2000 anos aí que nós estamos aí. Então, nós já lemos aqui no outro vídeo, né? Quando Jesus ia saindo, tem Mateus 24, verso 1, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa afirmação de Jesus já aconteceu, naquele tempo ainda o templo estava lá em Jerusalém, mas nos anos 70, o general Tito
né, do Império Romano, que dominava. Houve uma rebelião, uma tentativa de rebelião dos judeus contra Roma. E o general Tito entrou lá, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, tá certo? E estando assentado aí, falou isso, saindo do templo, foi lá para o Monte das Oliveiras, e diz aí no verso 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisa? A destruição do templo, certo? Jesus tinha falado ali no verso 1 e 2. E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas aqui. Destruição do templo, que Jesus tinha falado ali, da vinda dele, que Jesus já tinha falado lá em João 14, né, já vinha falando aqui em Mateus também, certo? Jesus já vinha falando que ele iria, o Pai voltaria e tal. Quando vai acontecer isso? E o fim do mundo também, que Jesus já tinha falado. Aí Jesus vai explicar para eles aqui, vai começar esse sermão aqui, respondendo essas perguntas a eles. Verso 4, Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Tenha cautela, que vocês não sejam enganados por ninguém. Se Jesus deixou isso avisado, é porque haveria muitos enganados, muitos que seriam enganados, muitos enganadores, tá certo? Ele deixou aqui, ó, acautelai-vos, tenham cuidado. Por quê? Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Será que agora que está vindo pessoas que estão enganando os outros aí? Desde que o mundo é mundo, irmãos, as pessoas estão sendo enganadas. Depois que Jesus veio, então, nosso Deus, quantas pessoas falam em nome de Cristo? Falsos profetas, falsos ensinadores, quantos se dizem o ser o Cristo? Quantos apareceram aí? Até hoje tem pessoas dizendo ser o Cristo. São enganadores e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Muitos estão enganados. Aí ele começa a falar dos sinais. Então o primeiro sinal é esse. Muitos virão em meu nome, dizendo ser o Cristo, e enganarão a muitos. Desde que Jesus voltou ao Pai, até hoje, nos dias atuais. Pessoas falando em nome de Jesus, pessoas falando, dizendo que é o Cristo, que é a igreja de Deus, que é a igreja do Senhor, que a minha religião é verdadeira. Não engane vocês, cautelai-vos. Aí, esse é o primeiro sinal. Segundo, ouvirei de guerras, rumores de guerras. Ora, desde quando a gente ouve falar de guerras e rumores de guerras, irmãos? Desde que o mundo é mundo. Depois que Jesus voltou ao Pai, então, nosso Deus. Quantas guerras? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, né? E tantas hoje. Quantas guerras nós temos hoje no mundo? Então ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não, ainda não é o fim. Lá em Tessalonicenses, eles estavam achando que Jesus estava voltando e o mundo já estava acabando. Paulo falou, não, espera um pouco. Tudo isso aí que vocês estão ouvindo aí, essas perseguições, guerras, rumores de guerras, é o princípio das dores. Ainda não é o fim, não. Aí ele continua no verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, país contra país, guerras, Estados Unidos aí, né, brigando contra a Rússia, e a Rússia brigando não sei com quem, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, fome, irmão. Desde quando o mundo é mundo, existe fome, pobreza no mundo. E depois que Jesus, na época de Jesus, quando Jesus esteve aqui, pessoas passando fome. Hoje, pessoas passando fome, morrendo por fome. Pestes, aí ó, pestes. Quantas pestes? É peste não sei o que, é peste não sei o que. Desde que Jesus voltou ao Pai, sempre teve peste. Epidemias, agora é o corona. Mas tivemos a dengue mais recente, febre amarela, sarampo, tantas outras pestes que aconteceram aí nesses 2000 anos. Terremotos, quantos terremotos, irmão? Em vários lugares, sempre houve terremoto. A Bíblia fala mesmo que quando Jesus foi crucificado e ele morreu ali, houve um grande terremoto, né? O terremoto foi tão grande que houve
As pedras se fenderam, túmulos de mortos que estavam ali, abriram, saíram pessoas ressuscitadas ali, o poder de Deus na morte de Cristo, Jesus, né? Provocando aquele grande terremoto. E até hoje, grandes terremotos, nós temos visto aí maremotos, destruição na natureza, sinais, né? Em vários lugares. Aí ele fala assim, mas todas essas coisas são o princípio de dores. O princípio de dores, então, é desde quando acontecem essas coisas, peste, fome, faz tempo, ó. Não é agora, não vai acontecer os princípios das dores, não. Já tem acontecido há muito tempo. Só que as dores, elas vão aumentando. Hoje nós temos muito mais terremotos do que antes. As pestes hoje são muito mais graves do que antes. A fome hoje está terrível. A carestia, a pobreza tem aumentado no mundo, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados. Vão ser atormentados. Os cristãos são atormentados há quanto tempo? Desde que Jesus subiu, voltou ao Pai, então, né? Estevão foi morto a pedrada, né? Paulo foi acorrentado, chicoteado, Paulo foi preso, sofreu naufrágio. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, por causa do nome de Jesus, irmãos, os cristãos, aqui no Brasil ainda temos uma certa liberdade religiosa, né, que eles dizem. Mas todos nós que falamos de Jesus, muitas vezes somos perseguidos, somos odiados. As pessoas não gostam de nós. E pelo mundo afora aí, a gente vê aí perseguições terríveis. Você não pode nem falar no nome de Jesus. Se você falar, você morre, né? Nesse tempo, que tempo? Esse tempo, tempo do fim. Depois que Jesus foi embora. Jesus está falando aqui antes dele ir, né? Muitos serão escandalizados e ter-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, se odiarão. Olha só, né? Quantos escândalos, quanta traição, quanta maldade no mundo, quanto ódio, né? E torna a falar aqui no verso 11, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Ó, quanto tempo, quantos falsos profetas não vieram aí nesse tempo? Hoje temos tantos falsos profetas aí dizendo ser o Cristo, muitos pastores aí se passando aí por profetas, são falsos profetas, enganando multidões de pessoas indo atrás dessas igrejas aí, que querem mesmo o dinheiro dos fiéis. Enganados estão aí, muitos aí. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, né? O amor de muitos esfriará. Que amor? Cadê o amor do mundo? Tem mais. Todo mundo com medo, né? Um do outro. Não tem mais amor. Mas tem aquele que perseverar até o fim. Perseverar na fé em Cristo. Perseverar com Cristo até o fim. No caso meu, até o fim da minha vida, né? Será salvo. Se você morrer em Cristo, você está salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Ora, esse evangelho tem sido pregado, irmão. João estava lá na ilha de Patmos, pregando o evangelho, testemunhando de Jesus, da palavra de Deus. Paulo saiu pelo mundo afora. Hoje, quantos missionários nós temos? Espalhados aí, ainda que existam falsos, né? Mas o evangelho tem sido pregado nas redes sociais. Eu estou aqui, ó, pregando o evangelho, pregando a salvação em Cristo. Agora você tem que, né, ouvir e conferir se o que eu estou falando está aqui, ó. Não posso sair daqui. Tem que guardar a tradição, aquilo que foi revelado, aquilo que está aqui. Saiu daqui, sai fora, que é engano, é falso profeta. Ah, tem outro mediador, outra mediadora. Sai fora, irmão. Sai fora. O mediador é Cristo. Salvação está em Deus, em Cristo só. Não tem salvação fora de Jesus. Ah, eu também sou filho de Deus, mas você não crê em Jesus? Como é que você é filho de Deus? Se você não recebeu Jesus, você continua no pecado, na treva, na escuridão, não recebeu a luz, não tem a luz de Jesus na sua vida, como é que você vai ser filho de Deus? É engano, não. Está sendo enganado aí pela sua religião. Ah, pode andar do jeito que você quiser, do jeito
do jeito que você está, perdoe. E você vai ser salvo? Não, irmão. Salvação está em Cristo. Em Cristo. Amém? E esse sermão de Jesus, não vai dar tempo para me colocar aqui, continua. Jesus falando da grande tribulação, que também já está aí, irmão. Essa grande tribulação é no sentido de grande no tamanho, né? Não, é que essa tribulação ela já vem de muito tempo, né? Ela vem se agravando, né? A tribulação no mundo vem se agravando. E depois ele fala da vinda do Filho do Homem, né? Depois da aflição, disso tudo que ele coloca aqui, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos junto com ele, com trombeta, né? Ajuntará os seus escolhidos, né? Que Paulo está dizendo lá, aos Tessalonicenses, dos quatro ventos, de uma ou outra extremidade dos céus, os Tessalonicenses, todos eles que estão salvos em Cristo. Aprendei esta parábola. Quando vocês virem os ramos se tornam tenros, né, da figueira, os ramos da figueira, começa a brotar folhas novas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, irmãos, de geração em geração, certas coisas estão acontecendo, né? Essas coisas que Jesus disse aqui, a grande tribulação, geração entre geração, a coisa vai só aumentando, só piorando, não é? E nós temos que estar vigilantes, aguardando a vinda do Filho do Homem, para que não sermos enganados na sua vida, pelos falsos profetas, pelos falsos ensinamentos que estão aí, por todo mundo. Amém? E continua falando a exortação da vigilância, Jesus falando, ficar vigilante em oração, buscando o Senhor, né? E parábolas coloca aqui, depois vem o capítulo 25, ele continua falando de parábolas das 10 virgens, os talentos, enfim. Não vou entrar aqui mas o tempo do fim é hoje, né? Estamos vivendo, desde quando Jesus, o princípio das dores começou lá, né? Desde que o mundo é mundo, na verdade. As dores estão aí. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então a única forma que nós temos para vencer o mundo, com as suas enfermidades, com as suas pestes, com as suas guerras, com os seus pecados, com as suas tribulações, com as suas aflições, é estar em Cristo Jesus. Seja onde estivermos, na sepultura ou vivos na volta de Jesus, estaremos eternamente com Ele naquele dia. Amém? Acaba aqui esse vídeo, né? Fugiu um pouco do tema, estávamos falando lá do Evangelho que escreveu João, capítulo 7. Próximo vídeo retornaremos. Esses dois vídeos aí eu coloquei e terão o mesmo tema, parte 1 e parte 2, né? Por ser um tema muito extenso, tem muitas outras coisas que a gente podia falar aqui, muitos outros versos que a gente podia usar, mas aí falta tempo. Mas eu creio que esses aqui já estão suficientes aí. Se você quiser aprofundar mais no tema da volta de Cristo, aprofunde aí. Busque o Espírito Santo nas Escrituras, né? Se empenhe aí nas Escrituras e você vai recebendo aí as revelações de Deus para a sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Que a graça de Deus alcance sua vida, sua família, sua casa. Que você seja alcançado, né, pela salvação em Cristo, que a sua fé esteja somente em Jesus, que você tire a sua fé de outras coisas inventadas por seres humanos, religiões diversas, coloque sua fé somente em Jesus, receba Ele como seu único Salvador e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, seja salvo, seja um filho de Deus, e um dia estaremos para sempre na eternidade, eu creio. Bom, esse é o meu desejo para você que está ouvindo aí. Se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo com seus queridos, seus parentes, compartilhe com seus amigos aí da internet e vamos continuar firmes até o fim, porque aquele que perseverar até o fim
será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Tá bom? O fim está próximo, o volta de Jesus está próximo, a gente não sabe quando, mas nessa geração que nós temos aqui, ficar firme nessa verdade aqui, que é Cristo Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.